Amigos aqui da nossa comunidade do Cybertech Hub, eu sou o Sávio Meirelles, estamos aqui mais uma vez no nosso Cybercast, hoje um convidado super especial, todo convidado é especial, mas a sensação que eu tenho é que cada convidado novo traz algo diferente, traz algo de novo para a gente também, conhecimento também de outras áreas, e hoje temos uma pessoa como essa. O nome dele é Marco Reis, ele é natural de Lisboa, um português muito gente boa. Ao longo da sua carreira, ele esteve envolvido em iniciativas internacionais em mais de 20 países, sempre ligado ao setor da tecnologia, onde desenvolveu uma carreira focada em consultoria estratégica, financiamento de grandes projetos e promoção da inovação. Ao longo do seu percurso, o Marco acumulou experiência na estruturação de investimentos e na articulação entre empresas e entidades institucionais. Atualmente, como diretor comercial da Invest 2030, está diretamente ligado ao tecido empresarial, fomentando o seu financiamento através de uma multiplicidade de apoios nacionais e europeus. Que bio! Marco, muito bem-vindo ao nosso Cybercast. Obrigado, muito obrigado por me ter convidado. Eu espero que isto seja uma conversa interessante e enriquecedora para todos. E desde já peço desculpa se o meu português for rápido demais ou gerar aqui alguma confusão, por favor, pare-me e eu repito aquilo que tenho para dizer, que é normal que a gente fale um pouco mais rápido. Sim, mas o teu português é super claro e eu acho que isso se deve muito às tantas viagens que fizestes ao Brasil. Vamos já falar sobre isso. Mas só para enquadrar o nosso tema, acredito que nós aqui não temos pauta, podemos conversar sobre tudo, mas eu imagino que a conversa vai girar muito em torno da tua experiência com fundos europeus, ajudando empresas, entidades. Vamos falar de consórcios também, que são essas grandes parcerias com várias marcas, várias empresas, para um objetivo em comum. E também, claro, vamos falar qual é a atuação da Invest 2030 no apoio a startups, Sim. não só de cibersegurança, que é o nosso forte aqui, mas startups em geral. É isso mesmo, Sim, Marco? todo o tipo de empresas, nós Invest 2030 temos o compromisso, efetivamente, de aproximar os mecanismos de financiamento existentes das empresas e tentar transmitir o máximo de informação possível. Tendo estado, e aproveito já para atropelar aqui um pouco Claro, a conversa, claro. tendo estado tão ligado ao componente institucional português, identifiquei aqui este gap, esta falha, efetivamente, de informação e de contacto. É algo que as entidades públicas deveriam fazê-lo ativamente e nós, aqui enquanto consultora, tentamos aqui encurtar este espaço, esta distância. Pode haver percepção que são mecanismos difíceis, por um lado, outros podem ter percepção que são mecanismos muito fáceis e a realidade está aqui no meio. Portanto, tem sido um desafio interessante desta aproximação. Funcionamos e trabalhamos com empresas tecnológicas, mas também empresas de todos os outros setores. Portanto, vai desde a pequena indústria, desde a pequena carpintaria até a grande empresa tecnológica global. Portanto, felizmente temos uma equipa que consegue responder a todo tipo de projetos. Excelente. E Marco, conta para nós como é que você entrou nesse mundo dos investimentos, nesse mundo de grandes projetos com corporações, mas também com startups, com instituições públicas, porque deve ter começado em algum ponto. Como é que foi esse início? Começou. Curiosamente, do fim, o meio é que foi aqui, é que estou um bocadinho. Eu comecei a minha carreira académica no setor tecnológico, ingressei na Faculdade para Engenharia Informática e desisti, porque achava que não era o forte. Estamos a falar da tarde de 2003, 2004, sensivelmente. Achei que esse não ia ser o meu forte. Então, migrei depois para gestão, depois mestrando de marketing e acabei, por sorte, a trabalhar em empresas tecnológicas portuguesas, portanto, operadoras móveis, operadoras também ligadas ao entretenimento móvel, na altura, portanto, no grande boom dos sistemas de SMS, fizemos alguns projetos também para o mercado brasileiro, juntamente com o Faustão, portanto, o Torpedo, que era um sistema de SMS, você enviava um SMS, depois recebia. Eu lembro. Foi, pronto. Torpedo. Havia depois assim uma grande bola com os vários papéis e os vários entradas do vencedor. Portanto, tivemos muito já na altura com projetos para aproximar a tecnologia do consumidor, já numa altura em que nem sequer se fazia aplicações, nem redes sociais tampouco. Portanto, apesar de ter fugido da tecnologia, a tecnologia apanhou-me logo ali, muito no início.
Daí migrei para a Associação Portuguesa das Tecnologias, onde estive cerca de 12 anos e onde aí tive a oportunidade para abraçar projetos internacionais também grandes e interessantes, portanto, desde participações, realização de congressos, participações em pequenas iniciativas, até aquilo que eu defendo como projeto interessantíssimo foi a criação de um roadshow tecnológico que passou por 8 cidades do mundo a mostrar aquilo que nós fazemos a tecnologia portuguesa. Havia na altura, e acredito que ainda haja, algum desconhecimento daquilo que Portugal desenvolve em termos tecnológicos. O sistema de pré-pago de telecomunicações é um deles. Portanto, esse sistema de você fazer o top-up do cartão SIM, portanto, de primeiro carregar e depois utilizar, foi uma invenção de uma empresa portuguesa. Portanto, isso parece não, mas contribuiu para a massificação da utilização dos telemóveis no mundo. Porque se não fosse isso, a alternativa era você ter um contrato pré-pago. Ora, um contrato dessa natureza ia excluir já a grande parte da população que hoje nós encaramos como normal, Sim. utilizadores normais, nomeadamente aqueles que não podem firmar um contrato com uma operadora móvel, Sim, sim. os jovens. Portanto, este sistema de cartões pré-pagos parece não, mas contribuiu para todo o que temos de bom e o que temos de mau, infelizmente, hoje em dia em termos tecnológicos, porque democratizou o acesso às tecnologias. Portanto, essa solução, tivemos a Via Verde, que para vocês é pedágio, portanto, também foi realizada aqui. E alguma integração também do sistema interbancário também foi desenvolvida aqui pela CIBS. Isto é, havia corpo, havia oferta, havia coisas que nós tínhamos desenvolvido, que é aquilo que eu digo muitas vezes, se isto fosse desenvolvido em Silicon Valley, estaria na boca do mundo. Tendo sido desenvolvido por um país tão pequeno e por empresas não com tanta expressão internacional, encarámos como um desafio. Bom, então vamos criar awareness, vamos então promover a tecnologia portuguesa além de fronteiras e depois ter o efeito do tubarão e do peixe. Temos grandes empresas que desenvolvem grandes soluções, mas temos também pequenas empresas que a suportam e que respondem a soluções mais flexíveis. Foi bem sucedido, correu bastante bem, replicámos depois mais tarde também. A última incursão que tivemos deste projeto foi na Expo Dubai, relativamente pouco tempo, antes também da minha saída da associação. Portanto, é um trabalho que eu espero que continue, não pelas minhas mãos, mas pelas mãos de alguém, porque é uma bandeira nacional que é importante ser feita e acho que efetivamente outros países fazem-no muito bem, cabe-nos a nós também aprender a fazê-lo. Portanto, sempre estive ligado muito à tecnologia, este histórico um pouco daquilo que se faz em termos tecnológicos. Hoje trabalho na tecnologia também, grande parte das empresas do Grupo Invest são também empresas elas próprias tecnológicas, mas abri o escopo, portanto consigo atuar para a indústria também, algum turismo, e tem-se provado um desafio também interessante, bastante interessante, níveis de maturidade diferentes, obviamente, mas há muita oportunidade ainda de coisas para ser feitas e até para juntar a tecnologia com setores ditos tradicionais. Há aqui trabalho ainda para ser feito. Interessante. E só para termos aqui uma noção do tempo, essa época que ficaste na Associação Tecnológica foi em que ano, mais ou menos? Comecei em 2012, portanto, houve umas saídas ali, abraçar outros projetos, estive também no Qatar, no âmbito mundial, e depois regressei, portanto, fiquei até 2023, 2024, portanto, cerca de 12 anos a trabalhar na associação. E foi um desafio interessante, que entretanto é aquela história se calhar da jaula, começou a ser pequena demais, Sim. E trabalhar no setor institucional também tem os seus desafios. Claro. E só recentemente entrou para a Invest 2030? Entrei na Invest há relativamente pouco tempo, sim, com alguns desafios em mãos. Alguns destes desafios trouxeram-me aqui este podcast. Efetivamente, é importante, eu vejo como muito relevante e como prioritário o estreitar as relações que nós temos com outros países e outras realidades. É importante responder ao mercado português, mas também é importante identificar sinergias para as empresas portuguesas além fronteiras, e isto é um trabalho muitas vezes que não se faz, é mais estratégico. Portanto, as consultoras são muitas vezes direcionadas mais para uma postura reativa, o cliente precisa, nós proporcionamos. Aqui a ideia também é tentar identificar outras oportunidades e trazer essas oportunidades também para as empresas portuguesas. Sim, e fala um pouco para nós, Marco, sobre o que é a Invest 2030, qual é a proposta de valor que vocês trazem para o mercado?
O Grupo Invest tem um conjunto de empresas, portanto, tem empresas vanguardistas tecnologicamente, como a Rootkey, e depois tem a Invest 2030 como a consultora-mãe da aproximação, então, dos mecanismos de financiamento e dos serviços de consultoria dos diversos setores. Temos também a Blendbyte, uma empresa de marketing, temos a Safe Vanguard, também uma empresa ligada à segurança, portanto, é um grupo bastante vivo, cujos líderes são também pessoas com um histórico interessante no setor tecnológico português, portanto, pessoas bastante reputadas, portanto, e com conhecimento de que nós vamos dizer onde estão as armadilhas e como ultrapassá-las. E também com um pendor muito institucional, que é algo que eu defendo também bastante, que é muitas vezes um caminho alternativo que as empresas escusam. Isto para dizer muito resumidamente, muitas vezes o front face de uma empresa é a sua força comercial. A sua força comercial, e muito bem, está direcionada para gerar negócio, vender. E o caminho institucional é um caminho que não é de uma venda direta, não é de uma venda rápida, nem muitas vezes uma venda fácil. É um caminho das relações. Portanto, do semear algo que vai produzir ou um resultado direto amanhã ou um conjunto de pequenos resultados que se vão traduzir depois num retorno interessante. E este caminho institucional, por via de contato com associações, com entidades do governo, com entidades facilitadoras, com aceleradoras, com incubadoras, é um caminho que também tem que ser desenvolvido. Infelizmente, eu estive em outras experiências profissionais onde estas relações eu percebia que não eram valorizadas pela força comercial. Acho que até faz sentido esta figura de um consultor, um comercial institucional, portanto, alguém mais dedicado ao desenvolvimento de negócio por esta via, porque muitas vezes é um caminho menos concorrido, uma alternativa interessante que vai alavancar e criar vantagens a médio e longo prazo. E que é descurado, muitas vezes. Portanto, não está na linha da frente. E quando falamos, muitas vezes, de mecanismos de financiamento e deste tipo de programas, o caminho institucional é um caminho interessante de ser tomado. E quando contactamos o mercado internacional, mais ainda. Portanto, contacto com embaixadas, com as delegações da AICEP, que são as agências de comércio externo, que existem em todos os edifícios das embaixadas do mundo todo. Estes contactos são importantes. Uma empresa, quando recorre ao mercado internacional, convém bater à porta destas entidades. E muitas vezes isto é um caminho que é descurado. Porquê? Porque o comercial quer o cliente, muitas vezes. Mas o cliente pode estar mais distante e nós temos que perceber, quando olhamos para o mercado internacional, estamos em concorrência direta com outros países. Portanto, nós somos o corpo estranho. Eu concorrer no mercado americano, a priori estarei em desvantagem em relação a um concorrente meu inglês, sim, por exemplo. Não é só a vantagem linguística, é cultural, é histórica, é mais do que isto. Já a relação entre Portugal e o Brasil dá-nos vantagens a nós e a vocês, sim, sim, em comparação com uma empresa de um outro país. Portanto, este caminho institucional estreita estas relações, aproxima, privilegia e cria vantagens competitivas que não são muito dificilmente ou impossível de ser replicadas. Portanto, eu defendo este caminho como um caminho interessante para ser tomado e pouco relevado dentro das empresas, infelizmente. Eu vou ter que concordar contigo, e nós aqui na Incubou e no Cybertech Hub conversamos muito sobre isso, sobre construção de relações de longo prazo. Nós não somos muito fã daquela abordagem mais de curto prazo, imediatista, sabe, transacional. Oportunistas às vezes. Nós preferimos construir relações com players do mercado que não só são potenciais parceiros ou clientes, mas também que são pessoas e entidades que partilham dos mesmos valores que os nossos. Porque a partir do momento que eu trabalho contigo e transparência e confiança são dois dos valores que tu tens e que também são os nossos, tudo flui melhor, tudo flui mais rápido. Então, concordo contigo. E só para deixar claro para o nosso ouvinte, o Marco mencionou a Rootkey, que é uma startup de cibersegurança, já está no estágio bem mais avançado do que... Se calhar nem podemos chamar mais a Rootkey de startup, é um scale-up. E o Gonçalo Gil, que é o CEO da Rootkey, esteve cá conosco. Portanto, se você não assistiu o episódio com o Gonçalo Gil, eu super recomendo, porque eu imagino que vai conectar bem com essa nossa conversa cá de hoje. E já aproveitando essa tua fala sobre a Rootkey, Marco, qual é o trabalho, por exemplo, que vocês fizeram com a Rootkey? Qual é a relação que tu tens com a Rootkey?
Pronto, nós, enquanto Invest, aproximamos a Route fizemos exatamente aquilo que eu estou a dizer, aproximar a Route de entidades e de instituições e de fundos também. O Gonçalo é uma pessoa especial porque é um jovem empreendedor com muita vontade de fazer coisas, de fazer acontecer. Portanto, pouca ajuda precisa de uma pessoa como o Gonçalo. Porque o Gonçalo manda as paredes abaixo sozinho. Portanto, o que é que nós fizemos enquanto Invest? Nós formalizámos aquilo que eram as intenções da Route. Portanto, os acessos aos fundos, os financiamentos, todo o apoio burocrático e institucional também o fizemos, o contributo com as relações que ele queria estabelecer. Felizmente, é um empresário que reconhece, e já que estamos aqui a falar, eu falo não como empresário, mas falo como um head de atividade empresarial, espelha se calhar aquilo que deveria ser expectado que o empresário tivesse, e isso é tão jovem e isso é de relevância. Não descura estas relações, valoriza-as, sabe que são importantes, sabe que é importante estar em alguns momentos, em algumas conversas, mesmo que não se traduzam em negócio direto, não é uma perda de tempo. É importante, é uma semente que ele está ali a colocar e que tem estado a germinar, e o exemplo claro é o facto de ele ter estado também aqui há relativamente pouco tempo, porque está a funcionar. Portanto, é um pouco isto que deve ser defendido e que deve ser batalhado para. A ideia deste oportunismo nós sentimos muito quando vamos fora. Hoje estava a comentar experiências que tive, por exemplo, no mercado africano, que são interessantes nesse sentido. Quando eu comecei a ir a Angola, em Moçambique, deparei-me com muitas partilhas de experiências interessantes por parte de até mais entidades do Estado do que de empresas. Porquê? Um mercado apetecível, um mercado interessante, cujo principal comprador e fonte de receita é o próprio Estado. O que aconteceu foi que houve uma invasão por parte de multinacionais com nomes muito interessantes e posições muito interessantes no mercado global e que efetivamente venderam, não venderam aquilo que um país como aqueles precisaria. Mas o nome, efetivamente, atropelou, se calhar, algum cuidado que deveriam ter tido, neste caso, estes governos, com a aquisição deste tipo de serviços. O que é que aconteceu? Uma atividade altamente oportunística e comercial destas grandes empresas multinacionais que foram vender apenas. E depois foram embora. O que gerou uma desconfiança muito grande relativamente àquele investimento que vem de fora e que fechou as portas a alguns, mas abriu a outros, como por exemplo Portugal, com quem tinha uma relação maior de confiança e de proximidade. Isto para dizer efetivamente que um negócio oportunístico e que esta forma de ver o negócio como venda fatura, portanto, enviar a proposta, enviar a fatura, é uma visão muito distante do que deve ser um negócio. Poucas áreas de negócio podem ser valorizadas por aqui a médio e longo prazo, algumas até sim, alguns negócios até prosperam desse imediatismo, mas a grande maioria não. Portanto, e no momento, efetivamente, nós estamos a ver a tecnologia a começar a ocupar muitos espaços da atuação empresarial, esta relação de empatia e a relação de algum cuidado, e se calhar até em parte alguma responsabilidade social, é aquilo que não é replicável pela tecnologia. E é aquilo que provavelmente vai ser mais valorizado e aquilo que vai ser mais difícil de ser replicado. Não só pela tecnologia, como qualquer concorrente que utilize recursos tecnológicos para. Portanto, a experiência que eu tive desde muito cedo foi efetivamente identificar como a estratégia oportunística que nós temos de estabelecer relações e depois desaparecer não é a melhor. Concordo que é difícil, no dia a dia é-nos muito difícil, as relações que nós estabelecemos têm um prazo de vida. Eu estou a contactar o Sávio, estamos aqui numa conversa muito interessante, se eu não disser nada, daqui a 3, 4 meses, esta relação desapareceu. Portanto, há aqui uma gestão do tempo e uma gestão de expectativas de ambas as partes que tem que ser gerida no sentido de ser incrementada. Sou pena de eu e você temos uma sequência de relações oportunísticas com um conjunto de empresas ou um conjunto de parceiros. E nada acontecer no longo prazo. Portanto, a estratégia não é definida e nós vamos apenas reagindo aos estímulos do mercado. Quando estímulos do mercado, muitas vezes o comercial a bater à porta. Sim. Portanto, muitas vezes esta relação mais longa e mais prolongada de parceria é algo que nós também que eu estou muito
um enfoque muito grande em desenvolver, efetivamente, encarar as relações de médio e longo prazo, estabelecer parcerias, estabelecer relações com outros, não só connosco, mas com outros também. Portanto, procurar outros parceiros, ver para além do pano, ver efetivamente que há sinergias que podem ser criadas, principalmente nesta questão de Portugal, Brasil, África. Há aqui relações que têm que ser estabelecidas e que têm sido descuradas. Em 15 anos, um pouco mais do que isso, que eu trabalho no setor tecnológico e depois no mercado internacional mais amplo, eu fui identificando isto e sempre na expectativa de que a coisa fosse resolvida com o tempo. Virá a altura em que isto vai acontecer. E estamos em 2025, com um contexto internacional incerto. Fizeste uma analogia boa agora há pouco, fora das câmeras, lembra? Não, vai Sobre ser. o contexto global. Vai ser que me Disseste que o tabuleiro está a se mover. Sim. E é um facto para todos. Portanto, não sabemos se isto é mais fogo de vista e as peças, no fundo, estão todas no mesmo sítio. Só temos aqui a simular, ou se efetivamente as peças vão mudar de sítio. A mudar de sítio, eu ficaria muito feliz se o tabuleiro mudasse nestas circunstâncias. Pode parecer um contrassenso e até assustador para todos, mas a alternativa às peças mudarem o tabuleiro que não seja por esta circunstância de uma guerra económica, se calhar são questões um pouco mais agressivas e não tão geríveis como isto. Isto pode parecer, e é mau em todos os aspectos, no entanto, é uma oportunidade também para nós olharmos à volta. Algo que nós em Portugal sentimos a quando 2008, 2012, quando o mercado interno estava no estado em que estava, quando nós estávamos com uma crise financeira enorme, e eu estava no setor tecnológico e tivemos que encontrar uma solução para isto, e a solução foi o mercado internacional. Vamos ser flexíveis, vamos para onde? Será que vamos ser competitivos em Espanha, tão próximo? Mas se calhar não vamos. E nós optámos ir a Brasil, Angola, Moçambique, país onde nós tínhamos uma vantagem em relação à concorrência e onde efetivamente a língua e a cultura iriam nos aproximar. E foi o que aconteceu com proveitos interessantíssimos para as empresas portuguesas, tecnológicas, que depois se reverteram em proveitos também a nível nacional. Portanto, esta mudança de tabuleiro que pode ocorrer deveria privilegiar, se calhar, o estabelecimento de relações mais próximas entre estes países que são também eles mais são similares. Portanto, nós somos o mesmo. Estava a dizer há pouco, nós acabamos por ser o mesmo. A fonte é a mesma. Infelizmente, eu não vejo ainda, se calhar estou a ser cínico demais, este esforço que deveria ser feito. Não achas que, comparativamente falando com, sei lá, 15 anos atrás, melhorou alguma coisa nas relações Brasil-Portugal? Eu acho que estaria a mentir se dissesse que sim. Se calhar porque a minha visão na altura era uma visão muito de necessidade. Portanto, empresários e empresas portuguesas precisam gerar negócio, precisam de vender aquilo que desenvolvem, precisam de encontrar clientes. E nessa altura eu tinha uma percepção de uma relação Portugal-Brasil, por exemplo, muito mais próxima e muito mais do que se calhar tenho hoje. Acho que a ideia da abertura do mundo ainda mais um pouco privilegia mais uns quantos players, nem que seja pelo nome sonante que têm. Não sei se hoje, se eu fosse com uma empresa para o mercado brasileiro e se tivesse concorrência com uma empresa, hoje cá é um mau exemplo, se eu fosse há 2 anos, podemos tirar o Trump da equação, se fosse há 2 anos para o Brasil com uma empresa portuguesa e se tivesse concorrência com uma empresa americana, diga-me você o que é que a empresa brasileira iria escolher ou com qual dos dois parceiros é que estaria mais motivado em sentar-se e que seria menos exigente? Essa é uma boa pergunta, porque tem muitas variáveis, né? Sinceramente, o brasileiro é muito competitivo, né? Nós somos influenciados pela cultura americana, somos muito competitivos. Então, olhamos muito para o preço, olhamos também para a qualidade. A relação, é importante que haja uma relação. O brasileiro também gosta de ter uma relação próxima com stakeholders em geral, clientes, parceiros, etc. Entre um americano e um português, eu diria que o que executar o trabalho com mais eficiência. Mas o que achas? Essa é uma resposta politicamente correta. Mas eu jogo de volta para ti. Eu acho que, e não é só com vocês também, é connosco, é com todos, acho que o branding conta também. Eu também tenho, a parte da minha formação não é marketing, e eu acho que alguns países fizeram um branding internacional muito bem feito. Uma empresa americana é uma empresa americana e é o histórico americano. Sim, tem um track record. Que é conhecido de todos.
Sim. Portanto, isto começou quase a conversa, vou falar daquilo que nós desenvolvemos em Portugal e que não é de conhecimento de todos, e que se fosse, era uma vantagem que nós teríamos. Sim. Qualquer empresa portuguesa que se internacionalizasse levaria esta bagagem consigo, este histórico. Os americanos fazem-no muito bem. E eu acredito que isso contribua de variedíssimas formas e também por uma questão pessoal de eu sento-me com um empresário americano e posso pensar, bom, eu já estou no mercado americano, já estou a trabalhar com americanos, como se fosse o destino perfeito. E está-se a provar que não é, não é? Quer dizer, o nível de incerteza é algum, e realmente privilegiar relações onde nós não temos a priori uma vantagem competitiva não é uma boa estratégia, não pode ser uma boa estratégia. Portanto, é preferível firmar relações com um parceiro que tem mais proximidade, e às vezes até uma proximidade natural. Portanto, Sim. o brasileiro provém de Portugal, o avô era português, o português também é. Isto não é para discriminar outras questões, mas é efetivamente para privilegiar ou para pelo menos dar enfoque a algo que acontece na prática. Porque é óbvio que as relações internacionais e económicas que se estabelecem privilegiam estas proximidades. Elas são efetivadas, quanto muito pelas instituições, pelos governos que seja, mas são efetivadas. Portanto, deixa-me sempre algo é tanto apreensivo, se calhar mais triste, a saber que efetivamente hoje ainda não temos uma relação económica com os nossos irmãos brasileiros que deveríamos ter. E isso entristece-me, porque efetivamente Portugal é uma porta de entrada para o mercado europeu e o Brasil é uma porta de entrada para o mercado América Latina. Sim. Isto não é feito. Mas tu não achas, Marco? Eu insisto. O ano passado, por exemplo, no Web Summit, estavas lá, sim? Sim. Pronto. Tivemos ali, se eu não me engano, mais de 400 startups brasileiras. Tu não achas que esse intercâmbio cultural nem sempre se traduz em negócios? Nós sabemos, mas esse intercâmbio cultural não ajuda aos poucos a mudar o mindset e já começamos a ver umas relações melhores entre o Brasil e Portugal? Essa malta das startups não estão a fazer isso? O Web Summit, o proveito do Web Summit é difícil de destrincar o que é o proveito em termos de geração de negócio e o que é o proveito da força da marca. Que tem sido... São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Portanto, às vezes é difícil precisar do que estamos a falar. Se estamos a falar efetivamente da geração de negócio direta ou se estamos a falar eu participei do Web Summit. Quase como se fosse uma coisa de que eu fui. Sim, sim. Numa altura em que o Web Summit se começa a diluir, isto é estar presente em mais países, é ser menos especial, tem-se também visto que se calhar a importância não é tanta. O Web Summit, mesmo no âmbito do Web Summit, eu tive 3, 4 anos a trazer empresários brasileiros para cá, para Portugal, nesse âmbito. Portanto, vinham com a questão do Web Summit, vamos fazer, e o que eu fazia era rodadas de negócio de speed meeting entre empresas portuguesas e empresas brasileiras. Portanto, já na altura... Como é que corria? Corria bem. No início corria melhor, para o final já não foi correndo tão bem. Okay. E o que é que acontecia? A dificuldade que eu sentia sempre era que, nós conseguimos sentar-nos, conseguimos abraçar-nos, mas nenhum deles fecha os braços. É difícil fechar o negócio. Porquê? Porque a oportunidade em si, isto é, encarar a vinda de um empresário a Portugal no âmbito do Web Summit para pensar em desenvolver negócio, se calhar não é uma visão realista da coisa. Hoje estivemos reunidos com uma empresária brasileira que veio para Portugal. Okay. E que veio em abril de 2025. Não veio em nenhum evento, não veio participar em nada, não veio tirar uma fotografia para colocar no Instagram a dizer que eu vim. Veio. Aqui o que está implícito é um esforço deste empresário em desenvolver negócio em Portugal. É isso que está implícito. Quando tem um empresário, um grupo de empresários que veio ao Web Summit, ou um grupo de empresários portugueses que vão ao Rio Info, por exemplo, para não colocar só as coisas, muitas vezes estão lá pela força da marca e pela coisa da presença. Não há aquilo que nós chamamos de carne no assador, não há um investimento pessoal em participar em alguma coisa, ou nem participar, em fazer alguma coisa. Há, por outra via, eu quero ir a um evento que é muito falado, muito badalado. Portanto, aquilo que percebemos é que, provavelmente, o que estava aqui por trás era uma oportunidade interessante para contactar a decisores, todo o mundo, óbvio que sim, mas também para conhecer Portugal, para passear um bocadinho, para ver o espetáculo, e os negócios, cá ficou ali um pouco esquecido. Por outra via, o empresário português, um empresário internacional que vá para um país qualquer para ver como é que se cria um negócio, para começar a ver os sítios onde ele se vai instalar, começar a estabelecer relações, aqui se eu identifico uma vontade concreta em fazer alguma coisa, aqui eu identifico o compromisso.
participação no Web Summit, eu não consigo precisar o compromisso. Sim, são abordagens diferentes. É difícil de destrincar. E depois é a questão da abordagem internacional. Nada se faz no primeiro contacto. Exato. Nada. E isto também tocando um pouco na questão dos fundos comunitários, na forma como os fundos são geridos, que neste momento estão um pouco mais simpáticos. Isso seria, desculpa interromper, isso seria a minha próxima pergunta. Né? Dentro dessa complexidade dos mercados globais, onde os tabuleiros estão ali se movendo, ou o tabuleiro está mudando. Parece que está, não temos a certeza ainda, parece que está. Onde o Brasil está também se abrindo para o mundo, Portugal também, temos o Web Summit Lisboa, temos eventos no mundo. Web Summit Rio. Web Summit Rio, onde a Startup Portugal vai com a sua comitiva e outras empresas também vão. A Web Summit Qatar, enfim, dentro dessa complexidade toda tem aí um certo motor que propulsa alguns negócios, que nós sabemos aqui em Portugal é muito comum, que são os famosos fundos europeus e que tu estás intimamente ligado a isso, ou tu te consideras um expert no assunto? Eu que te vejo de fora, eu diria que sim, mas queria escutar de ti. Se expert é alguém que já presenciou o bom e o mau, sim. Boa. Sim. Eu trabalhei no CREN, depois no Portugal 2020 e agora no Portugal 2030. Estamos a falar de 3 quadros comunitários. Estive envolvido também e presenciei na primeira pessoa o encerramento de 2 quadros e agora a implementação deste 3º quadro que eu estou a trabalhar ainda. Marco, explicar para nós, em termos simples, o que são os fundos europeus. Eu te pergunto isso porque muitas das nossas startups, principalmente as que estão entrando no programa este ano de aceleração, são do Brasil, são de outras partes do mundo, talvez não conheçam, não tenham se deparado ainda com esse termo fundos europeus. Eu mesmo, confesso, cheguei cá a Portugal há 3 anos e não conhecia esse termo fundo europeu. Isso já revela uma ineficiência do princípio dos fundos comunitários. Ok. O que são os fundos comunitários? É suposto os fundos comunitários são fundos distribuídos para todos os países da União Europeia, nas devidas proporções, geridos por entidades nacionais e direcionados para componentes estratégicas, quer setoriais, quer territoriais. Isto em forma muito simples. O que é que visa principalmente financiar a operação de empresas, com o objetivo delas desenvolverem mais, crescerem, internacionalizarem-se, suportar parte dos investimentos que têm, etc. Estes fundos comunitários estruturantes, quando disse que eu não sabia bem o que é que era, tem implícito sempre uma questão de publicidade muito grande. Isto é uma das razões, por isso é que há aqui já uma ineficiência, que é os fundos são mal comunicados, não são devidamente comunicados e é uma falha não só das entidades que o gerem e atribuem, mas também de nós, consultores, nós empresas beneficiárias, nós empresas promotoras, fornecedoras, etc. Portanto, é um mecanismo interessantíssimo para financiar a parte da operação, portanto, a maior parte dos mecanismos a fundo perdido, que agora estão a ser complementados também por fundos do PRR e que visam exatamente isso, financiar a operação das empresas. Podem ser algo complexos na sua abordagem, no seu acesso, uns discriminam uns setores, outros discriminam outros, uns discriminam regiões, outros discriminam outras, mas o objetivo é sempre o mesmo, tentar garantir que o espaço europeu, da União Europeia, se desenvolve de forma mais equitativa possível. Este é o princípio. Países mais deficitários em alguns setores deveriam receber mais, ser-lhes canalizado mais verba, países mais envolvidos, menos verba. Aquilo que em Portugal aconteceu aqui, que é muito falado ainda, é o boom, era muito novo, não me recordo de todo, mas fala-se muito das autoestradas, portanto, que os fundos comunitários permitiram ligar o país. Portanto, foram também fundos estruturantes neste sentido. Não são direcionados apenas a empresas, mas são também direcionados aos municípios, a entidades também do Estado, para promover o desenvolvimento também das infraestruturas. Portanto, há um papel, e houve um papel importantíssimo dos fundos comunitários em Portugal, no sentido de estreitar geograficamente o país. Nós somos pequeninos, um país muito pequeno, mas isto, como devem reparar, sendo aqui no Norte, sem autoestradas, sem estradas, sem infraestruturas, isto mesmo pequenino, parecia ser mais distante. Portanto, os fundos foram importantes nesse sentido e continuam a ser. O trabalho que foi feito e que eu fiz de 2012 para a frente no âmbito da internacionalização foi sempre suportado por fundos comunitários, quer através de projetos individuais, por parte das empresas que concorriam aos fundos e que se queriam internacionalizar e suportar parte dos custos que iam ter, é o principal objetivo, como também fundos estruturantes para promover o setor.
Portanto, eu estive envolvido em projetos também de promoção do setor tecnológico português além de fronteiras, projetos de aproximação com centrais de compras de vários países, que se calhar eram projetos que agora fazia sentido retomar. Fica a nota que se calhar é interessante abrir alguma coisa deste género, porque o contacto com as centrais de compras parece-me que devia ser um tema prioritário agora. Para quê? Para facilitar, portanto, estes fundos seriam para quê? Para facilitar o contacto das empresas portuguesas com os grandes compradores governamentais num conjunto de países que nós estamos muito distantes. Portanto, os fundos têm variedíssimas aplicabilidades. No âmbito das empresas, é uma alavanca interessante. É óbvio que eu não posso colocar em cima da mesa os fundos comunitários como... que infelizmente é que nós sabemos muitas vezes, Marco, eu estou farto do meu emprego. Isto não é um emprego, isto é um trabalho. Eu quero abrir uma empresa minha, o que é que há de fundos? Bom, é olhar para a coisa do ponto de vista errado. Já começou mal. Não é por aí. É preciso algum nível de maturidade para tocar neste tema, para gerir este tema, e alguma responsabilidade e seriedade na forma como eles são tratados, geridos e depois promovidos. E efetivamente há muitas vezes esta deficiência. Infelizmente, aquilo que faz eco são muitas vezes, em termos noticiosos, o mau e não o bom. Não faz tanto. Inúmeras iniciativas são financiadas e suportadas por fundos, por verbas que provêm da União Europeia. Tanto empresas maduras e convencionais quanto startups. Isso mesmo, e até vou mais longe, eu ia falar até de iniciativas que nós não concebemos que sejam financiadas. O Portugal Fashion, por exemplo, que é um evento que, entretanto, de moda, que era financiado diretamente também com fundos, uma verba diretamente da União Europeia para o efeito. Portanto, nós estamos a falar também de iniciativas de promoção importantíssimas para diferentes setores. Portanto, vai desde a aplicação eu tenho uma empresa, preciso de uma máquina, um equipamento, até eu preciso promover este setor. Portanto, eu preciso posicionar este setor internacionalmente. Portanto, há uma extensão imensa daquilo que pode ser feito. Para as empresas, principalmente, olhar para estes mecanismos como um fomento à sua operação. Aquilo que eu costumo dizer é, vão investir alguma coisa? Não investam já. Falem connosco ou falem com outra consultora, falem com o consultor. Não investam já. Porque o que vocês investirem hoje, eu não posso fazer nada. Aquilo que for investido depois da submissão de um projeto, desde que esteja articulado com o projeto, eu já posso fazer alguma coisa com ele, já posso participar. De volta. Já vai receber, a priori, se tudo o resto estiver bem feito, um incentivo. Isto é, palavras redondas, 40%, 50% do seu investimento depois é restituído. Tocaste numa palavra-chave muito importante, eu não queria deixar passar. Fundos europeus é o que nós no Brasil chamamos de incentivos. E que nós aqui também chamamos. E aqui também chamamos entre tantas palavras. Isso. Mas sim, são isso. São incentivos. Que a palavra incentivo às vezes eu fico um pouco... porque incentivo é alguma mobilização para você se mexer de onde está. Sim. Isso quer dizer que você não se está a mobilizar porque tem que se mobilizar. Está a se mobilizar porque está a ser incentivado a mobilizar-se. O que já é um bom princípio. O princípio não deve ser este. O princípio deve ser, eu vou investir, eu preciso de investir. Há alguma forma de financiar este investimento? Há ou não há? Um incentivo, parece que está implícito que você está bem, mas já pensou se fizer um projeto, e aí eu estou a incentivá-lo por meio de um incentivo a sair de onde está e descurando completamente a sua maturidade para o efeito. Portanto, isso é irrelevante. Por outra via, quando você vai investir, tem uma estratégia de investimento e recorre a fundos, é o contrário. Surgiu da sua necessidade. Portanto, o primeiro passo é a sua necessidade. Eu vou precisar de uma máquina, vou precisar de me internacionalizar, vou precisar de contratar recursos humanos. Tecnologia. Eu vou precisar de tecnologia, software, hardware, desenvolver, projetos de ideia, por exemplo, de investigação e desenvolvimento. Eu vou precisar de algo. O que é que eu vou precisar? Depois de precisar, o que é que vai precisar? Desculpa a redundância. Vamos olhar então para o que há em termos de apoios. Apoios. E não tanto de incentivos, porque você já está incentivado a investir. Você já tomou esta decisão antes. A linguagem é importante. Provavelmente, se calhar é mais importante do que nós achamos, até do que nós consideramos. Se calhar isto criou um vício mental em que os empresários sentem-se quase como sem um aviso. Alguma coisa que eu possa fazer para ir buscar algum financiamento. É péssima forma de encarar isto. Felizmente, os mecanismos de controle estão cada vez mais eficientes, o que também permite balizar um pouco aquilo que pode e deve ser feito e os timings. Por outro lado, também cria, se calhar, a percepção errada de que isto é um caminho muito custoso, muito moroso, muito burocrático, perigoso até e arriscado. E não é nada disto.
é tudo isso se efetivamente o princípio não estiver lá. Isto é, se não houver uma necessidade implícita da empresa em investir. Portanto, aí sim, a empresa vai ter que inventar coisas para fazer e vai ter que... A expressão é martelar aquilo que vai fazer. Portanto, não é o objetivo. Você vai investir, se vai investir, descansado, o projeto vai correr bem. Não há problemas. Claro que são processos burocráticos, requer que algumas interações, contactem uma consultora, contactem a Invest, mas é feito e chega a bom porto. Muitas vezes há aqui é preciso, obriga as empresas a chamar alguma disciplina interna, de se programarem, e às vezes é difícil. Eu hoje falo com empresas e digo, bem, pensa nos investimentos, mas não pensem agora. Os projetos podem ter, a maior parte deles, uma duração até 2 anos. Pensa naquilo que vão investir em 2 anos. As empresas, Marco, mas eu não consigo, sei lá, o que é que vou investir daqui a 2 anos, ainda mais agora neste contexto, é até um desafio mais complicado e se calhar tem que correr da minha parte e dizer, olha, está a ver o contexto internacional como está, pense naquilo que você vai fazer em 2 anos. Não parece correto, mas é assim que deveria ser visto, porque efetivamente os investimentos que você tiverem que correr, ou que forem correr durante 2 anos, nós a priori conseguiremos financiá-los, desde que conseguiremos a sua correta legibilidade. Portanto, pensar de uma forma estanque, eu preciso de uma máquina agora, se calhar estamos a perder a oportunidade de financiar outras coisas, a contratação de recursos humanos, mais equipamentos, colocar um painel fotovoltaico, não só produzir mais, mas reduzir os custos por outra via, tornar a operação mais eficiente, adquirir software, RPs, desenvolver software próprio. Portanto, há aqui um conjunto de questões que podem ser salvaguardadas e que se uma empresa olha para os avisos e para os concursos de uma forma oportunística, uma vez mais a palavra, pode estar a descurar e não ganhar aquilo que realmente é importante, que é a disciplina estratégica. Por outra via, há outros mecanismos no seu Portal 2030, caso, por exemplo, dos CIFIDs, para empresas que têm IDE, portanto, Investigação e Desenvolvimento, e que permitem um benefício fiscal no ano seguinte a estes investimentos, são propostas que, se calhar, das propostas mais interessantes que eu consigo ver com o melhor fundo. Porque o que é que está aqui implícito? Você investe em ID, tem um benefício em CDRC no ano seguinte. E isto pode ser replicado em CDRC, portanto, no imposto que você tem a pagar no final do ano, consegue um desconto naquilo que tem a pagar através dos investimentos que fez no ano anterior. Isto o que é que pretende? O que é que está aqui implícito? Não é um fundo comunitário, tampouco está gerido pela ANI. O que é que está aqui implícito? A disciplina. E o incentivo, efetivamente, é você investir em investigação e desenvolvimento e perceber, bom, há aqui um enquadramento. Todos os anos, eu até dia 31 de maio, posso submeter aquilo que eu desenvolvi no ano anterior e isto dá-me um benefício neste ano. Isto é fantástico. Deveria ser isto. Os fundos comunitários não conseguiram criar esta disciplina ainda. Se calhar porque são distintos. Portanto, eu neste momento estou em contato com empresas que querem aceder a estes fundos comunitários, mas que os avisos não estão abertos. Portanto, nós guiamos pelo aviso do ano anterior, na expectativa que ele não altere este ano. Porquê? Porque as empresas precisam de antecipar-se, precisam de tratar das suas coisas previamente, não podem esperar a abertura do aviso para começarem a trabalhar. Portanto, infelizmente, se calhar os fundos são tão heterogéneos que não permitem esta disciplina. Enquanto o CIFID, que é este programa que permite baixar aquilo que tem que pagar de IRC, é sempre o mesmo. Sim. Isto gera esta tal disciplina, esta tal rotina, e a empresa absorve, no fundo, e as empresas que concorrem ao CIFID um ano concorrem o segundo, o terceiro, o quarto, e assim sucessivamente, e já sabem que contactam-nos, já temos aqui todos os papers, já temos aqui as folhas de horas, temos aqui aquilo que desenvolvemos, temos aqui as atas das reuniões que fizemos. Pronto, já há uma disciplina de ideia, é fantástico, é esse o objetivo. Os projetos Portugal 2030 agora e os mecanismos de Portugal 2030 ainda não estão, pelo menos eu não sinto isso junto às empresas, nesta rotina, e por isso é que eu tento sempre colocar este objetivo às empresas. Vão investir? Não investam já, parem. Falem com uma consultora e vejam se conseguem participar para o investimento. E fazer isto sempre. Sempre que forem investir alguma coisa, parem, não investam já, contactem-nos. Falem connosco. Marco, quero comprar uma máquina. Vou contratar uma pessoa. Sim. Eu depois olha, ou seja, para quem não sabe, até para contratação de pessoas existem fundos específicos para isso. E eu estou gostando dessa conversa, Marco, porque essa conversa eu acredito que vai nos ajudar a ajudar nossas startups a elevarem o seu nível de consciência sobre fundos europeus. Elevarem talvez até a sua maturidade sobre fundos europeus. Mas mais do que fundos, sabe? Integrarem esta ideia de o que é que eu vou investir.
em 2 anos, o que é que eu vou fazer? Sim, sim. Adquirir essa mentalidade mais de médio e longo prazo? É, coisa que muitas vezes não há e por infelicidades do dia-a-dia, eu sinto a mesma coisa, você também, nós não conseguimos parar. Claro, claro. Portanto, isto obriga a parar com a parte boa de que, contratando uma consultora ou alguém que entenda destes processos, vai ajudar e vai contribuir para o efeito. Portanto, delega a parte burocrática, é delegada e cabe à empresa apenas pensar aquilo que vai investir. Depois cabe à consultora identificar os avisos e ver como é que as coisas correm. Inclusivamente, ou inclusive, no nosso português do Brasil, foi muito bom tu mencionaste essa questão do fundo europeu, e das variadas aplicabilidades dele, porque o nosso programa de aceleração de cibersegurança cá em Portugal é um programa financiado por um fundo europeu. Isso vai beneficiar inúmeras startups, inúmeras pessoas, vai impactar o ecossistema, vai atrair pessoas e talentos para Portugal. Existe uma série de benefícios aqui, é como aquele ripple effect, né? Que você joga uma pedrinha ali no lago e as ondas vão saindo ali. E o que está aqui subentendido, sabe, é mais importante que isto, é algo que parece que nós temos esquecido: meritocracia. Meritocracia. Vocês ganharam um concurso porque o vosso projeto tinha mérito. Vocês têm uma incubadora porque o vosso projeto tem mérito. Não é porque vocês estão assentes num fundo de investimento e num capital imenso que vos permite investir nisto, como investir em botas, como investir em casas, como investir em pneus. Não, vocês desenharam um projeto. O projeto tinha validade e tinha mérito. Foi aprovado e foi financiado. Portanto, isto para dizer o quê? Estes mecanismos são um dos poucos garantes da meritocracia que nós ainda temos. Onde uma empresa ter muito ou ter pouco não interfere assim tanto. Claro que vai interferir em questões de elegibilidade. Portanto, uma empresa em dificuldades vai ter um acesso muito complicado, óbvio que sim. Temos que colocar aqui algumas balizas, mas o projeto tem validade, a empresa garante a elegibilidade, isto é, a empresa responde aos padrões mínimos para ingressar no concurso. Então, ótimo. Agora vamos ver então o mérito do projeto. O que é que a empresa se propõe a fazer. E isso é algo que cada vez é menos comum e que parece não, e também estou acho que uso agora, é bom e se calhar aquilo que ainda mantém ligado, apesar de todos os grandes obstáculos e as grandes dores de cabeça, ligado a este setor, a esta atividade. Porque, eventualmente, o que está implícito é a meritocracia. É você ter um bom projeto, é você ter desenvolvido, nem é propriamente o histórico da empresa, por assim dizer. É o que é que você se propõe a fazer. Tem mérito ou não tem mérito. Você ter um fundo muito grande, ter um investidor muito grande por trás, ou não ter, é irrelevante para a assunção do valor ou não valor do projeto. E isso é bom, é uma lefada de ar fresco que nós ainda sentimos de caramba. E é muito bom e deixa-me satisfeito fazer projetos grandes, óbvio que sim, mas também fazer projetos muito pequenos. Isso deixa-me, se calhar, até mais satisfeito. Porque estou efetivamente a contribuir para o desenvolvimento do empresário que estava a uma distância imensa destes mecanismos. Muitas vezes se nós formos para uma pequena indústria de uma região do Algarve, a expectativa que este empresário de uma pequena indústria, quando falo pequena indústria, uma serralharia, uma carpintaria, que tenha acesso ou não há o suficiente para aceder a estes fundos, é muito improvável que isto aconteça. Estas empresas acederem a estes fundos e financiarem parte da operação com uma grande empresa em Lisboa, com 30 anos, acede todos os anos e ganha, e esta carpintaria também conseguir, isso deixa-me bastante satisfeito, porque pronto, é isto a funcionar, em meritocracia em funcionamento. Esta pequena também conseguiu aceder. Portanto, não interessa se tem uma faturação de milhões, não interessa se o empresário que encabeça, o empresário que vem de uma família, de uma dinastia de empresários, é irrelevante. Tem uma empresa saudável, integra-se na elegibilidade, tem um projeto em pernas para andar, responde ao mérito, toma financiamento. E isso é algo interessante, abonatório, vós próprios são um exemplo claro disso, e é algo que ainda me deixa satisfeito e a alturas que eu estou mais motivado é aquilo que ainda se calhar é luz ao fundo do túnel a pensar, bom, isto está a contribuir para alguma coisa. Felizmente os fundos já não são vistos como esta forma oportunística, são cada vez menos vistos, portanto a ideia de abrir um fundo, vamos lá ver, porque houve um efeito inverso da comunicação salvo-sustento-eca, casos escabrosos que agora as empresas olham para isto já com alguma desconfiança, e ainda bem. Por outro lado,
cabe-nos agora se calhar desmistificar isto um pouco e dizer isto não é tão difícil como parece, isto nem todos os casos são esses, os casos que aparecem em comunicação social são esses casos, são poucos casos, aliás, aparecem em comunicação social precisamente por isso, porque são estranhos, porque são atípicos, senão não aparecem na comunicação social, portanto, infelizmente, e fica também o reto para as ICEPs e a mais desta vida, se calhar criarem programas de promoção efetiva daquilo que se faz com fundos comunitários seja interessante. Mais do que uma newsletter, mais do que colocar no site, tornar isto audiovisual pode ser interessante, tornar isto na primeira pessoa, tornar isto mais lúdico, se calhar até, que isto chegue a mais pessoas, porque é óbvio que uma notícia de um caso complicado relativamente a um fundo comunitário é lúdico. A desgraça alheia, entretém-nos. Portanto, isso ganha espaço e ganha espectadores. Já falar de um caso, de um projeto bem feito, bem executado, não é tão lúdico. E quando é promovido por via de programas, muitas vezes de televisão, que cobram a presença e inserção naquele programa. Portanto, isto já, mais uma vez, uma barreira. A carpintaria não vai ter poder para fazer isto. E era interessante falar com esta carpintaria. Era interessante falar com este empresário, que se calhar tem 7º, 8º, 9º, 10º, 12º, não tem a qualificação académica, muitas vezes. Mas este empresário tem uma equipa de 30 pessoas, desenvolve negócios, está a investir em inovação, está a adquirir máquinas mais eficientes que vão fazer o trabalho mais rápido, com menos pegada de carbono. Portanto, há maior caso de sucesso do que este. Entanto, esta pessoa, ninguém fala com ela. Com esta não falam. Portanto, se calhar está na hora de mudar isto e de aproximar efetivamente. É porque este é que é o caso que é necessário. E muitas vezes, e contra mim falo, o enfoque é a startup. O enfoque é o unicórnio. Esse é o enfoque. Vamos olhar para o unicórnio. Quando é importante, alavanca bastante, são importantíssimos. No entanto, como pode supor, eu também já vi muitos unicórnios a desaparecerem. Sim. Já que tocaste no ponto das startups, Marco, eu gostaria de aproveitar teu conhecimento para falar sobre a vertical ou o segmento de cibersegurança. O que tu tens visto por aí de projetos de cibersegurança sendo apoiados por fundos europeus e se teres algum exemplo prático para nos dar? Sim, o Route é um exemplo claro de que está a financiar parte da operação que tem e parte dos... Porque os fundos comunitários, muitas vezes, não é direcionado para um projeto em vistas. Portanto, uma empresa ligada à cibersegurança, através do funcionamento neste setor, consegue financiar parte da sua operação, parte da sua internacionalização, parte dos recursos humanos. Portanto, os fundos têm que ser vistos como uma alavanca, não a algo muito específico, mas como a toda a operação da empresa. Portanto, e a Route é um exemplo claro, no sentido em que olha para as batalhas que existem, escolhe as batalhas de forma mais inteligente possível, ganha as batalhas, financia parte da operação, é mais eficiente, menos custos, mais proveitos e mais cota de mercado e mais espaço e até a share of mind. Portanto, em relação à cibersegurança, eu tenho uma visão se calhar um pouco mais cínica, não do tema da cibersegurança, mas do enfoque da cibersegurança, que neste momento já não é tão importante. Neste momento o tema do dia é o AI. Há 2 anos era a cibersegurança, foi em Portugal foi um tema importantíssimo, é uma má palavra, foi um tema muito discutido, houve muitos ataques a um conjunto de empresas grandes em Portugal há relativamente pouco tempo. E isto gerou uma onda de conhecimento e de informação muito grande, e nós até escrevemos alguns artigos para a comunicação social sobre o assunto, e onde isto estava espelhado. Ok, isto é um tema importante, interessante, agora isto não pode passar de moda. E efetivamente o que está aqui por trás é uma formação que ainda não está a ser feita. Vamos desenvolver muito e o AI vai suportar bastante a questão da cibersegurança e vai até acelerar alguns pontos, dificultar noutros. Mas o que é um facto é que nós ainda temos deficiências lá atrás, nós ainda temos deficiências na administrativa que põe uma pen errada no computador, na pessoa que clica no e-mail errado, ou ainda estou a receber mensagens a dizer recebemos este e-mail, não cliquem. Nós não conseguimos ter maturidade suficiente para conseguir identificar o que é um risco cibernético e o que é que não é. Isto é mais complexo e não é necessariamente porque eles são muito difíceis, não são sendo muito difíceis. A regra geral, recebemos há uma
conjunto de procedimentos que são feitos e que até são comunicados, há algumas entidades que o fazem, mas comunicam-nos mal. Eu vou recordar aqui, eu fiz parte do Conselho Diretivo do Centro de Cibersegurança em Portugal. E era muito lúdico, não é a palavra, mas era composto por um conjunto de entidades bastante heterogéneas, entre elas eu, enquanto associação, a Microsoft, a APAF, a Associação de Apoio à Vítima, portanto, eram ali muitas entidades envolvidas no mesmo tema. E aquilo que estava a ser discutido numa temporada era, vai chegar o verão, vamos fazer uma campanha de cibersegurança direcionada aos miúdos. E a ideia era, grande parte do quórum era, bem, nós vamos desenvolver vídeos de YouTube para proporcionar aos adolescentes, jovens adultos, algumas ferramentas para eles capitalizarem a sua notoriedade no YouTube, por exemplo, para fazerem vídeos. E a minha questão na altura era, como é que uma entidade destas, com esta responsabilidade, está entretida e está a entreter-se, que era a ideia, de empurrar um grupo de jovens para um canal sobre o qual nós temos pouquíssimo conhecimento científico sobre, não sabemos os impactos que isto vai ter e, mais que tudo, encararmos isto como uma questão de cibersegurança. Cibersegurança para os miúdos no verão é menos internet. Sim. É menos tecnologia. Isto é a cibersegurança. Como é que tu vê os fundos? Porque quando tu dizes que o foco está muito mais para IA do que para cibersegurança, tu estás a falar do foco dos fundos ou não? Não, eu estou a falar do foco da sociedade, do espaço mediático que ocupa a cibersegurança e o AI agora, e houve, nesta corrida do share of mind destes temas, houve claramente uma perda para a cibersegurança em oposição ao AI. E cabe à cibersegurança manter-se porque agora a ameaça é a inteligência artificial. Sim. O tema da ordem do dia, o que gera, se eu for ver as métricas, o que vai gerar mais cliques vai ser a inteligência artificial, não vai ser a cibersegurança. Sim. Há 2 anos era o extremo oposto. Há 2 anos aquilo que nós falávamos era cibersegurança. Sim, por favor. E isto deixa-me algo apreensivo, no sentido em que perdeu-se, mais uma vez, perdeu-se o fio à meada. Portanto, algo que tinha que ser por etapas, um plano a médio e longo prazo, perdeu-se. Porque, entretanto, fomos atropelados por outro assunto que se tornou prioritário e agora este assunto e aquilo fica descurado. Cabe a empresas como a Root e outras empresas de cibersegurança efetivamente justificar a sua presença e que é necessário. No ambiente que nós estamos a sentir agora internacional, a cibersegurança vai ser um caso importante, se calhar mais distinto do cidadão comum, menos B2C, se calhar menos B2B e tudo. Se calhar mais B2B do que B2C e B2B. Porque a cibersegurança vai estar intimamente ligada com a questão da defesa. B2B que você chama Business to State? Business to State ou Business to Government. Portanto, isso, cara, esse a cibersegurança está a mudar-se para aí. Portanto, o enfoque, provavelmente, e daí que se calhar não esteja tanto na ordem do dia, porque o enfoque e o principal alvo mudou. Se calhar neste momento não é tanto o consumidor, o cidadão comum, não é se calhar a empresa que precisa aqui de um firewall ou de alguma coisa. Se calhar que o enfoque é defesa de Estado, defesa mais macro, sim, mais um braço de defesa que é necessário. Portanto, nesse sentido, eu estimo sim que os fundos comunitários vão, provavelmente não, vão focar muito nesse tema doravante, além de outro tipo de investimentos mais tangíveis. Sim. Esse intangível está na ordem do dia e vai continuar a estar na ordem do dia. Portanto, eu vejo com muitos bons olhos a questão da cibersegurança nesse âmbito e nesse financiamento. Claro que se calhar o tema não nos parece tão popular por esta questão. Portanto, houve aqui um shift, claramente, sim, mediático até, portanto, sim, de espaço mediático. Infelizmente, o que é que eu reparo, o que é que eu noto se cá todos juntamos, é que não, isto para dizer, esquecemos do cidadão. Isto é, aquela pessoa que há 2 anos estava muito atenta ao e-mail que ia clicar e à pen que ia pôr no computador, e hoje, se calhar, não está tão atenta, já não é tanto assunto. E, se calhar, aquilo devia ter sido de uma forma ascendente, que é, ok, não coloca pen, a seguir toma atenção a outras informações e as pessoas irão adquirindo uma maturidade na utilização, sim, da internet e dos sistemas que, infelizmente, ficou estanque, ficou ali no início da conversa e não se desenvolveu por aí. Há uma dificuldade e não só com a questão de cibersegurança, que toca-se depois com a questão da desinformação, não estão assim tão distantes uma da outra. São temas que já não estão tão na ordem do dia, não estão a ser tão relevantes como estavam a ser, infelizmente. O AI está a ocupar muito espaço mediático, muito espaço na cabeça das pessoas e estamos cá a descurar outras questões.
Por outra via, a questão da cibersegurança aconteceu um facto que eu já presenciei alguns desenvolvimentos tecnológicos desde que eu comecei. Eu lembro do início, quando eu comecei, era o cloud. Ok. Fazia seminários sobre a cloud, webinars sobre a cloud, tudo era cloud computing, tudo era colocar coisas na nuvem. E eu pensava à altura, isto não vai pegar. Quem é que vai aceitar colocar informação pessoal? Sabe Deus onde? Sim, sim. Quem é que vai fazer isto? O fato é que 2 meses depois deixei de fazer seminários sobre cloud computing, porque foi absorvido pelos Estados, portanto já lá estava. E essa reação eu não tive com a questão da cibersegurança. Isto é, não há um sentimento de paz de ok, isto foi absorvido. Não foi absorvido. Portanto, eu ainda acho que há gaps muito grandes, principalmente no usuário comum, relativamente à questão da cibersegurança. Posso sugerir uma palavra? Ainda. Porque temos startups, também não vamos ser pessimistas. Mesmo pelo Eu contrário. acho que pessimismo não ajuda em nada. Temos startups, empresas como a Hootsuite e como outras, inclusivamente as 20 e poucas que se inscreveram na nossa aceleração, que estão aí focadas exatamente em... E tem de estar. Aqui, a minha não é uma crítica tampouco. Aqui o único ponto de enfoque é a questão do B2C. A questão do consumidor e do usuário, que é, se calhar grande parte das pessoas também nos estão a ouvir, que tem um pouco de conhecimento tecnológico. Sim. Porque o que é um facto é que o ambiente B2B, e principalmente esta questão do governo e dos governos e de se protegerem, está a ser amplamente... Aliás, o mercado ideal é este. Sim. Claro. E não se desenvolveu um mercado ideal para o B2C. Claro. E agora, dentro desse tema da cibersegurança B2B, né? Muitas das nossas startups trabalham B2B, obviamente, e coincidentemente elas têm ali um tempo de atuação no mercado até parecido com o da Hootsuite, principalmente quando a Hootsuite começou a trilhar o seu caminho, né? São startups novas. A Hootsuite, salvo engano, estive com eles recentemente, fizeram 3 anos de vida. Sim. É uma startup jovem, tem um crescimento muito acima da média, pessoas competentes, uma equipe muito competente, vocês assessorando elas. Então, talvez, qual seria uma mensagem, Marco, você enquanto representante da Invest 2030, para uma startup que está no nível de maturidade ali entre o ano 1 e o ano 3, já com os primeiros clientes, mas sem tanta alavancagem ainda, sem tanto apoio externo ainda financeiro, e que queira, obviamente, crescer dentro de Portugal e também globalmente. Qual seria uma mensagem que tu deixarias para esse perfil de startups? Contextualizando-as no mercado português, e a minha visão vai ser esta, efetivamente olhar para o mercado internacional. Principalmente olhar para o mercado internacional. Primeiramente, é entender que em Portugal temos um mercado estanque, portanto, e que há mecanismos para se internacionalizarem e criarem relações com outros parceiros. Este é um mercado apetecível para as empresas, mas que, como é óbvio, num mercado limitado geograficamente, tem o seu cap, portanto vai chegar a um ponto e vai desenvolver mais. Portanto, este princípio é um princípio importante. Outro, e aqui também deixo o repto para as entidades que gerem os fundos em Portugal. O reto que diz é desafio, não é? É o desafio. Pronto, desafio. Deixo aqui o desafio, que é permitir... a concepção do que é um investimento em investigação e desenvolvimento às vezes é algo limitativa. Quando digo limitativa é que os preceitos que são tidos para este tipo de projetos são às vezes até desfasados da realidade. Portanto, uma empresa de cibersegurança muitas vezes o que faz é desafios de clientes que tem. Portanto, o que faz o seu trabalho é feito através dos desafios que o mercado coloca. E o que está aqui implícito não é necessariamente uma questão de ideia na sua gênese, de vamos desenvolver mais sem ter a certeza, sem saber se isto é produtizável, não é. Temos um desafio, vamos resolver, vamos vender. E estes projetos muitas vezes não são financiados. Portanto, isso acaba por ser algo que me entristece um pouco, porque o escopo devia ser mais abrangente. Por outra via, a Hootsuite tem um fator alternativo relativamente às outras, que é uma equipa muito jovem. A pessoa que está à frente é muito jovem e vinha também de uma atuação muito autodidata.
portanto, no contacto muito próximo, desde muito cedo, com estas questões informáticas, e das questões de cibersegurança, o que parece que não, mas que deu aqui uma vantagem considerável, um know-how muito grande, e desde muito cedo começou a ver o mercado da cibersegurança de uma forma diferente. Portanto, empresas que queiram desenvolver e que estejam no setor da cibersegurança, olhar principalmente para aquilo que vão fazer e que vão investir, verem o que é que pode ser financiado e começar, se calhar, com as devidas cautelas e a devida prudência no investimento, a olhar para este shift que provavelmente vai acontecer na área da defesa. Portanto, a cibersegurança vai estar, que até agora, e isto é tudo full circle, e que até agora esteve na boca do mundo porque era um tema da Vodafone, roubou os meus dados, isto afeta-me a mim, sou eu que estou no centro da questão da cibersegurança, a cibersegurança está-me aqui, estou aqui a receber e-mails e eu sou no centro, se cá o centro vai deixar de ser a pessoa, faz sentido, e vai começar a ser os governos e a segurança do governo. E as empresas precisam também ganhar maturidade para isto e precisam de adquirir corpo para isto e muitas vezes, infelizmente, serem também eles próprios didáticos. Cabe a estas empresas que estão na vanguarda da tecnologia explicar aos decisores porque é que isto é um tema relevante. Porque o que acontece é que a tecnologia desenvolve-se por si só. A tecnologia é um caminho que vai e vai ser desenvolvido. Infelizmente as instituições não vão à mesma velocidade. Não. Portanto, às vezes é preciso, e neste caso específico, para que não aconteça o que tem acontecido, que acontece uma fuga de informação com impactos imensos, vai para a comunicação social, de repente aquele tema é relevante para as empresas e para o governo durante um período de tempo. A seguir deixa de ser. Portanto, para que isto não aconteça, para que não haja estes picos de muita atenção, porque a Vodafone teve uma fuga de informação, uma entidade pública nacional teve uma fuga de informação, ok, isto agora vai para a boca do mundo, estamos todos muito atentos a tudo, as empresas começam a contactar fornecedores, começam a contactar a rootkey, etc. Depois, de repente, vê outra notícia, isto abranda e desaparece, ou começa a haver um desinvestimento. E haver esta percepção de isto é permanente. Tem que ser permanente. E isto, infelizmente, ainda cabe ao próprio setor fazer prova da sua extremíssima importância. Sob pena de descurar este tema, vai produzir este tipo de resultados que nós temos sentido. Não foi inédito. Os últimos ataques cibernéticos que nós tivemos em Portugal, isto é bastante recente, muitas vezes não nos justifica, nós ainda estamos com esta questão. Eu, na altura, falava, quando houve uma vaga de muitos ataques a muitas empresas portuguesas, alguns, e depois é engraçado que as opiniões dividem-se, alguns decisores, alguns líderes do setor tecnológico defendiam que isto é inevitável. Vai acontecer sempre. Isto vai acontecer, não há alternativa. Outros defendiam o oposto, que é, não, nós temos que nos precaver, nós temos que garantir que temos aqui, que há pelo menos um know-how interno suficiente para pelo menos minorar o nível de risco. Portanto, as próprias opiniões dividem-se. Claro que eu acho que a segunda opção é sempre a melhor, quer dizer, vamos prevenir, vamos criar mecanismos internos quase de boas práticas que têm que ser feitos, que existem, mas que muitas vezes são difusas, nem sequer são centralizadas do ponto de vista internacional, do que é uma boa prática de cibersegurança, tampouco. Portanto, isso cá devia ser implementado e devia ser pensado. Infelizmente, ainda recai muito sobre as próprias empresas justificar a sua importância. E isto é algo que deveria mudar e eu espero que mude. Isto por uma via e a outra, pensarem já na questão da defesa. Esse é o caminho, esse será o caminho, provavelmente. É distinto, se calhar, do que algumas empresas fazem, é uma outra forma de ver o setor, mas é importante começar a direcionar-se. No seu acesso a fundos, eu não consigo garantir, não sei de todo se os fundos nacionais vão espelhar isto, mas os fundos sugeridos no Horizonte, portanto, que é um mecanismo de financiamento alternativo que privilegia a formação de consórcios, muitos fundos estão a começar a aparecer ligados à defesa. Portanto, estima-se que isto aconteça. Se este for o futuro, isto é, se o futuro em termos de financiamento deste tipo de setor no seio europeu for por via de geração de consórcios, então as empresas tecnológicas têm um caminho adicional para traçar, que é, têm que olhar mesmo para o mercado internacional e para o estabelecimento de parcerias. E têm que conseguir identificar estes parceiros não só entre pares, mas também em instituições que possam estar fora.
academia, governos e outras entidades facilitadoras. Porque se este for o caminho, o acesso a este mercado vai ser mais longo e, portanto, estas relações convêm ser feitas previamente. Felizmente nós temos um track record bom na questão de cibersegurança. Felizmente empresas portuguesas são vanguardistas. Não me preocupo muito com a capacidade que as nossas empresas têm de efetivamente inovar nesse setor. Preocupa-me mais da distribuição dos mecanismos de financiamento que vão estar disponíveis, que espero que não estejam muito distantes, porque se estiverem mais distantes, isto é, se houver aqui uma questão de consórcio e de alguma dificuldade na obtenção, ou pelo menos mais focados, menos centralizados aqui, se isto acontecer, então arrisco-me a dizer que a priori haverá empresas tecnológicas com algumas vantagens que as nossas não terão, nomeadamente aquelas que estão ali no centro europeu. O que me leva a um tema que, para não parecer, não estou a ser todo dramático, leva-me àquilo que nós estávamos a falar também há pouco, que é, ok, então cabe-nos a nós estabelecer parcerias e olhar para fora. E olhar para fora até se calhar da União Europeia. Vamos olhar para parceiros. E vamos olhar para os parceiros que, do ponto de vista nacional, façam sentido. Se calhar do ponto de vista nacional faz sentido, se calhar não, muito provavelmente para todas as pessoas que estão a ouvir fará sentido, que os nossos parceiros mais privilegiados sejam aqueles que cultural e linguisticamente têm mais proximidade connosco. Portanto, aqui nós estamos bem resguardados, aqui nós temos algum nível de maturidade digital entre todos, muito mal que as coisas sejam, estamos todos descansados que as coisas vão a bom porto, temos empresas como a RUT e outras que vão garantir, e o vosso trabalho também no suporte a todas essas empresas, na alavancagem, na aceleração delas. Bom, aqui estamos todos descansados, isto vai um ataque aqui, um ataque ali, mas a coisa vai. Bom, se olharmos para mercados como Moçambique ou Angola, se calhar a realidade é diferente. E efetivamente, não sei até que ponto é que não há um papel ativo que empresas que têm esta proximidade com estes mercados possam ter no sentido de transmitir este know-how, transmitir estas soluções e difundir estas soluções para mercados que tecnologicamente não estão tão maduros como o nosso. E se calhar esta perspectiva mais internacional e quase holística de ver cibersegurança pode ser um caminho alternativo até para as empresas gerarem receitas, não só gerarem receitas, como também motivarem aquilo que elas próprias fazem. Trabalhar com estes mercados há um fator de retorno social importante, portanto, não são mercados apetecíveis para muitas empresas, para muitos tubarões, então que empresas que sejam culturalmente próximas o façam. Deixar-me-ia muito satisfeito se fosse criado no seio do vosso trabalho um consórcio de empresas de cibersegurança portuguesas brasileiras a atuar junto dos governos angolano e moçambicano. Gostei da ideia, hein? Fica aqui o desafio, espero que se isto acontecer eu voltarei aqui só para agradecer. Isso eram desafios interessantes a fazer. Sou pena de outros concorrentes o fazerem com uma distância e uma responsabilidade muito diferente daquela que nós teríamos, muito provavelmente a trabalhar com estes países. Isto é, estou preocupado com o que se passa aqui, mas estou, se calhar, muito mais preocupado com os impactos que isso possa ter em países muito menos maduros, mais distantes do tomar de decisão e com os quais nós, se calhar, até temos uma razão de privilégio para ajudar. Portanto, eu vejo como um caminho interessante para a questão da cibersegurança olhar para estes mercados e para estes países. Como nós olhamos, como Portugal sempre olhou para o mercado externo como o caminho possível, fizemos ainda este século, quando a última grande crise, se calhar faz sentido voltarmos a fazê-lo, porque efetivamente abandonámos um pouco o barco. Portanto, nós regressámos muito à base e já não estamos tão fora como nós estávamos. Ou seja, Marcos, só para deixar bem claro para o nosso ouvinte, o que o Marco está a falar é que há muito campo de atuação na África e há muitas startups competentes, com soluções extremamente eficientes cá em Portugal e também no Brasil. E o consórcio, né, que é um termo muito utilizado cá em Portugal, é exatamente a parceria entre vários parceiros para ir em busca de alavancagem com um fundo europeu, ou um fundo, utilizaste um termo do Horizonte? Pode ser Horizonte, mas este desafio que eu estou a colocar, isto é até independente da questão de fundos comunitários. Não, com certeza. Eu só estou tentando conectar com o nosso assunto. Sim, que pode estar associado a fundos. Isso, ou seja, uma startup que é acelerada cá em Portugal, ela pode começar a atuar globalmente quando quiser, contanto que tenha as condições e necessárias. É algo que nós defendemos muito. Portugal é um país interessantíssimo e é uma porta de entrada para o mercado. Primeiro, tem uma posição geopolítica, estratégica ótima. Sim. Ótima. Portanto, até do ponto de vista geográfico, olhamos para aqui e pensamos, bom, isto, se algum problema vier deste lado, nós
estamos Sim. neste extremo, a coisa está bem. Portanto, temos uma posição geopolítica ótima. Temos uma deficiência em termos de mercado imensa. Nós não temos dimensão. Temos pouca dimensão e esta pouca dimensão revê-se depois também naquilo que nós desenvolvemos, porque não temos por onde desenvolver, muitas das vezes. Vocês têm o oposto, vocês têm um mercado muito grande. Portanto, pode haver e deve haver efetivamente aqui um trabalho conjunto a duas mãos de quase evangelizar este tema por mercados que estão menos maduros. Portanto, aquilo que eu defendo e que se calhar é defensável neste setor, principalmente para estas empresas startups ligadas à cibersegurança, é olhar para os clientes que têm, continuar, ponto 1, financiar aquilo que tem que financiar por fundos comunitários. Fica já aqui o desafio. Vão investir, contactem-nos. Depois, pensar nos clientes que têm e maturá-los, compreendendo que há aqui uma questão educativa que está associada, infelizmente, porque a abordagem neste tema específico vai ser sempre oportunística, sempre. Não vai ser do género, eu sinto-me inseguro, eu tenho que me sentir mais seguro, eu quero alguma solução que me faça isto ou aquilo. Não, isto vai ser resultado de algum azar que aconteceu. Bem, eu tenho um azar, vou implementar. Você não põe uma fechadura na porta quando o assaltam. Sim. Você põe a fechadura na porta. Nem vem toda a alguém assaltar. Portanto, e esta ideia ainda não está maturada para a questão da cibersegurança. Não é? Eu não ponho o alarme depois de ser assaltado. Eu ponho o alarme para não ser assaltado. Ou para, se for assaltado, que ele só o alarme e resolve uma coisa. E este círculo não está bem feito. Há empresas, é óbvio, que têm maturidade, mas que vai caber também a empresas de cibersegurança ter também este caráter didático de explicarem ao mercado... Educar o mercado. Porque é que isto é importante? Eu dei um exemplo claríssimo, que é este. Você não põe, ninguém põe um alarme, claro que alguns põem, mas você põe uma fechadura e tranca a porta, porque não quer que o assaltem. Sim, portanto, é isso. Este princípio é importante. E depois, olhar para, de uma forma integrada, identificar parceiros no mercado internacional que não sejam os típicos, que não sejam aqueles que mais primeiramente vêm à cabeça e que sejam aqueles que efetivamente nós tenhamos alguma vantagem competitiva, tanto na geração de consórcio como no mercado de destino que nós selecionamos. Porque uma empresa portuguesa associar-se com uma empresa brasileira e atacar o mercado americano, se calhar não é boa ideia. Não seria muito lógico. Mas se forem as duas, fornecer soluções, ter conhecimento da complexidade do mercado, destes mercados menos maduros, e efetivamente conseguir proporcionar uma solução que seja adequada àquele mercado. A palavra é adequada, porque muitas vezes vende-se a coisa errada. É mais interessante, é mais proveitoso, há efetivamente um trabalho social quase feito e efetivamente é triple win, portanto, para a empresa portuguesa, para o seu parceiro e para o mercado de destino. Portanto, a cibersegurança devia estar mais focada aqui e há alguma importância nesta questão de didático, porque não podemos contar, e é por isso é que eu referi isto, que a comunicação social vai manter o assunto na ordem do dia, porque não vai. Portanto, cabe às empresas de cibersegurança não assustarem nem adotar o mercado, mas efetivamente explicar que isto é uma solução necessária. Estar atento também àquilo que vem em termos europeus e em termos de defesa. Porque vêm coisas. Excelente. E já quero deixar aqui o convite para uma segunda conversa, para conversarmos sobre o Oriente Médio, porque já fiquei sabendo que estiveste no Catar envolvido lá numa conversa na altura da Copa do Mundo. 2018, foi isso? Estive lá em 2019. 19, pronto, foi isso. E podemos falar sobre isso porque eu também retornei do Catar recentemente e tenho opiniões bem fortes sobre o mercado do Oriente Médio, mas que para hoje não daria tempo. Pois, eu falo muito. Mas aqui estamos para conversar, é isso mesmo, para trazer informações para as nossas startups. E um último pedido, como é que as pessoas encontram o Marco e encontram a Invest 2030? Nas redes sociais. Nas redes sociais, nós também estamos na internet, temos canais, todos os canais, LinkedIn principalmente, acaba de ser a porta principal. Portanto, visitem-nos, Invest2030, www.invest2030.pt. A nossa página de LinkedIn também é Invest2030. Contactem-nos. E principalmente esta questão, vão investir em qualquer contacto que tenham connosco, não envolve qualquer tramitação económica. Vão investir, falem connosco. Este deve ser o principal desafio. Vão investir, falem, vejam o que é que há de financiamento e vamos ver então o que é que nós podemos fazer e como é que nós podemos financiar a vossa operação. Este é o principal desafio que eu deixo. Excelente. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, pelo conhecimento compartilhado, pelos exemplos trazidos. E é isso. Vamos para o nosso próximo Cybercast. Obrigado, Marco. Obrigado.